Oi, tudo bem? Sou Agnaldo, estamos aqui para mais um dia para a gente estar meditando na Palavra de Deus. E hoje, a gente vai estar falando sobre um versículo muitíssimo conhecido. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, é claro que você já ouviu esse versículo, você já deve ter lido ele em um monte de locais, inclusive em carroceria de caminhão, placas, em alguns comércios. O pessoal bota isso para tudo quanto é lado. Aí hoje a minha ideia, da gente estar meditando um pouquinho sobre isso, é estar fazendo uma inclusão nesse texto aqui, só para a gente raciocinar nessa palavra mundo, né? Porque Deus amou o mundo. E aqui eu vou te falar o seguinte: porque Deus amou o mundo, o presidente, o STF, a Câmara dos Deputados, o Senado, os governadores e os prefeitos. Aí você, nossa, Aguinaldo, que isso? É verdade. Deus amou todas essas pessoas também que estão aí, né, na nossa política e que está deixando brasileiros, né, como eu, preocupados, porque o que eles querem fazer, né? Na verdade, eles estão disputando o poder, né? Cada um tem os seus interesses próprios e nós estamos aqui no meio disso. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o texto e vamos ver o que está falando. É claro que a primeira pergunta que eu te faço é: quem foi a pessoa que citou esse versículo? Aí você pensa um pouquinho, peraí, quem foi que citou? Quem citou foi Jesus. Legal, Jesus citou esse versículo. Aí até a parte mais fácil da gente pegar e lembrar. Mas quando Jesus citou esse versículo, com quem ele estava falando? A gente sempre lembra desse versículo muito fácil, mas às vezes a gente cita versículos e esquece o contexto em que eles estão. Nesse contexto que Jesus fala, este versículo de João 3,16, com quem ele estava falando? E a resposta é fácil também: Nicodemos. E aqui nós vamos tentar estudar um pouquinho sobre quem era Nicodemos, o que estava acontecendo naquele momento e por que Jesus falou isso para ele. Vamos tentar entender isso e o que isso tem a ver hoje conosco, né, que estamos aqui quase no 7 de setembro, preocupado com manifestação, e inclusive o povo de Deus também está preocupado com isso, tem gente que quer se manifestar, e qual é o nosso posicionamento em relação a todas essas questões, né? Vamos abrir aqui o texto e vamos meditar um pouquinho sobre isso. O contexto desse versículo se dá numa conversa famosa, né, de Jesus com Nicodemos. O texto todo ele está ali em João 3, de 1 a 21. Né? Que conversa famosa é essa? É uma conversa que Jesus dá um puxão de orelha ali em Nicodemos. Né? Jesus começa a falar sobre nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entende o que Jesus está falando e Nicodemos fala como é que é possível nascer de novo, e Nicodemos não entendia, não estava entendendo aquela conversa com Jesus, e Jesus vai e dá aquela resposta para ele, e dá uma resposta assim, que é um puxão de orelha, né? Você que é mestre de Israel não está entendendo essas coisas? E ele realmente não entendia, e não deu nenhuma resposta a Jesus, não retrucou, e Jesus faz o discurso dele todo ali, e ele fala sobre esse novo nascimento ali, Jesus falando com ele, e Jesus tem essa parte super famosa, que é o João 3,16, aonde Jesus fala isso, que Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui é que entra algumas coisas que são interessantes, fica marcante nessa conversa. Esse versículo é considerado um resumo da Bíblia, né, para muitos, né, depois é um resumo da obra de salvação. Lutero dizia que esse texto ele era a Bíblia resumida, era uma mini Bíblia, e a ideia de Lutero falava sobre isso aqui, ele entendia dessa maneira. E aqui a gente vê que Nicodemos, nessa conversa, ficou aqui para a história, né, como um homem, né, conversando com Jesus e não entendendo direito o que Jesus estava falando. Isso é uma coisa muito interessante, porque nos dias atuais também, o que a gente observa é que o crente, né, o cristão, quando ele realmente age como cristão, quando ele tem posturas e faz aquilo que Jesus deixou na palavra, a gente não é entendido, a gente não é compreendido, a gente passa até mesmo por loucos, né? Mas isso é a palavra de Deus e é isso que Jesus nos manda fazer, apesar de que muitas das vezes as pessoas não entendem o que a gente está falando, principalmente aquelas pessoas que não têm a mesma fé que a gente, mas o fato é que Jesus falou ali que Deus amou o mundo, né, e deu seu Filho por cada um deles. E assim, mesmo aquele que ainda não é desse aprisco, né, ainda não é crente, ainda ele não confessa a nossa fé,
Jesus também está preocupado com ele e quer salvar essa pessoa. Deus quer salvar essa pessoa e o sacrifício de Jesus é por ela também. E aqui, voltamos aqui ao texto em Nicodemos. E quem era esse cara? Quem era Nicodemos, né? E essa conversa? Por que ele foi conversar com Jesus ali de noite? Por que foi procurar naquela hora? Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Nicodemos. Diz assim, Nicodemos, ele era um fariseu principal entre os judeus, né? E é um homem muito importante daquela época. Era um homem rico, sim, era de família proeminente em Israel. E ele era um integrante do Sinédrio. E aqui é que começa a coisa a ficar um pouquinho interessante. Porque quando fala em Sinédrio, a gente fica pensando, o que é isso, né? Que negócio é esse de Sinédrio? Sinédrio, de certa forma, hoje, seria comparado a um STF. Estou falando assim, fazer um comparativo. Não estou dizendo que o STF é o Sinédrio ou vice-versa. Só para lembrar essa questão aqui. Mas eles julgavam causas, julgavam a questão de coisa. Então, ali era um tribunal. Né? Então, tanto que foram eles que vão julgar Jesus e vão condenar Jesus lá na frente. Mas isso não é para hoje, não é para essa história de hoje. Mas, vamos lá. Nicodemos era um desses homens integrantes ali do Sinédrio e era um homem super importante e influente na época de Jesus, nessa época aqui. Ele vai conversar com Jesus ali de noite. Por quê? Muita gente pensa, né? Tem gente, porque ele foi hipócrita, porque ele estava querendo ali pegar Jesus numa coisa ali qualquer. Levantaram essa hipótese, mas a hipótese mais provável é que ele tinha medo ali dos fariseus, tinha medo dos outros integrantes do Sinédrio, porque se ele fosse pego, né, ali falando com Jesus, talvez isso não fosse bem aceito pelos outros, e assim ele tinha medo, né? Até porque o momento que eles viviam, né, naquela coisa ali, não era um momento simples, mesmo para as pessoas mais importantes, não era um momento simples e fácil de se posicionar, vamos dizer assim, né? E naquela época, ser inimigo do Sinédrio, ser inimigo do sumo sacerdote, ser inimigo dos romanos, não era uma boa ideia para qualquer um que vivesse. Então, a gente às vezes critica muito quando a gente vê esses tipos de personagem na Bíblia, a gente fala assim, mas ele foi covarde, isso e aquilo. Talvez sim, talvez não, mas será que se nós estivéssemos na posição deles, faríamos diferente? Não sei. A gente sempre preza pela nossa vida e talvez fosse necessário fazer. Mas, enfim, a história está aí. E o que a Bíblia mais mostra a cada um de nós é que ela tanto mostra os acertos dos homens como mostra os erros também. O que Jesus mostra, o que a Bíblia, Deus mostra para o homem a todo momento é que o homem é falho. Então, às vezes, essas coisas são colocadas para que a gente se analise e também tente tomar posições melhores, né? Essa é a ideia. Bom, aqui já entendemos quem era esse Nicodemos, né? Que era um homem e coisa. E aqui vamos tentar entender também, antes da gente avançar, o que estava acontecendo naquela época? Quais os interesses que giravam por trás desse tipo de conversa? Né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui numa parte sobre a parte política e religiosa daquela época. Quem eram esses personagens? O que eles queriam? O Sinédrio era um grande conselho, formado pelos sumos sacerdotes depostos e representantes das famílias mais importantes e dos escribas. Tinha 70 membros e era um organismo de decisão diante das questões religiosas mais relevantes. Jesus é interrogado no Sinédrio no processo de sua condenação, João 18:13. Bom, aqui você observa que o Sinédrio está ali, 70 pessoas ali, 70 homens que tomavam as decisões ali, um grande tribunal. Né? O Sinédrio também tinha divisões. Né? O Sinédrio ele não tinha esses 70 cabeças pensando, dificilmente vai ter todo mundo a mesma ideia. Havia pessoas ali com opiniões bem divergentes, porque no meio do Sinédrio tinha os fariseus, tinham os saduceus. E é claro, fariseus e saduceus tinham uma visão de mundo muito diferente uns dos outros, e isso tinha os seus conflitos, né? Claro, na hora que decidia alguma coisa, algumas questões sempre geravam atrito. A ressurreição é um exemplo da guerra deles aqui. Não quero entrar muito nesse mérito aqui de explicar isso, mas, por exemplo, Paulo aproveita essa divisão entre eles, né, que na hora de uma condenação injusta, justamente para se safar, né, porque Paulo, conhecendo, sabendo dessa rixa, sabendo dessa discussão, Paulo levantou uma questão, pronto, conseguiu, lá em Atos 23, 6-7, fala sobre isso, se você quer ver como é que essa briga entre saduceus e fariseus. Mas
Tinha uma coisa também, que a vida do Sinédrio nem tudo era tão simples assim, né? Porque se Israel naquela época fosse, né, por conta de Jerusalém ali, se a cidade fosse realmente dos judeus e os romanos não tivessem ali, o Sinédrio seria pleno, tomaria todas as atitudes. Mas o Sinédrio, até para aplicar suas, digamos assim, julgamentos mais pesados, né, com pena de morte, as coisas mais complicadas, ele precisava pedir permissão aos romanos, que aí é uma coisa interessante, né? Ali, quem mandava muito naquela época eram os romanos, né, que estava acima de todo mundo, então o poder que eles tinham ali, mesmo do Sinédrio, era dado pelos romanos naquele momento. E aí, se eles queriam matar alguém, punir, porque a lei, né, porque a lei de Moisés, e que eles queriam interpretar daquela maneira, de olho por olho, dente por dente, e tal, e sacrificar, eles precisavam que os romanos aprovassem. Eles não podiam tomar decisão sozinhos. Isso, é claro, chateava um bocado eles, mas era o que tinham, né? Então eles tinham que conviver com isso também. Mas eles, né, tiveram muita dificuldade com os romanos, mas trabalhavam juntos com os romanos. Porque, mesmo como nos dias de hoje, o que a gente observa é que, às vezes, poderes divergentes têm os seus interesses próprios. Os romanos tinham seus interesses, o Sinédrio tinha seus interesses, e dentro do Sinédrio tinha fariseus e saduceus também com seus interesses. E isso cada um puxa para o seu lado, cada um quer ganhar de uma maneira, então a justiça fica em segundo plano e os interesses pessoais falam mais alto. Isso era o que acontecia naquela época, eu acho que talvez acontece hoje também. Vou deixar você pensando sobre isso aí, se acontece ou não. Mas, além do Sinédrio, a gente tinha outras pessoas nesse meio. Vamos dar uma olhadinha? Existiam sim. Vamos fazer uma listinha aqui breve sobre eles. Bom, essa lista de pessoas que disputavam o poder, vamos chamar assim, pessoas e organizações, grupos, né, que representavam o poder daquela época e estavam assim, lutando pela proeminência, lutando para dominar os outros grupos, lutando para estar acima. O primeiro que nessa lista que a gente não pode deixar de fora é o sumo sacerdote. Quem era esse cara? Ele era o cara que controlava o templo, ele tinha o poder religioso. E é claro, se você levando em consideração que a gente está falando de uma nação teocrática, então esse cara tem bastante poder, ele tem bastante influência, ele quer influenciar a favor dele, a favor das opiniões dele, da visão de mundo dele. Então, quer dizer, é um cara poderoso e estava ali também disputando o poder. E aí, mas é claro, ele como poder religioso falando, existe um outro grupo, aí vamos começar. Saduceus. Quem eram esses caras? Era a elite dominante da época, né? Os saduceus eram proprietários de terra, eram comerciantes. Quem que esses caras tinham? Eles tinham o poder político. E eles tinham uma coisa muito interessante assim para a gente pensar. Eles eram aliados dos romanos. Enquanto o povo pobre estava longe dos romanos, não queria que os romanos estivessem bem longe da terra, esses caras que eram os caras ricos, né, eram famílias proeminentes, eram donos de terra, eram comerciantes, enfim, esses caras queriam estar bem ali com o povo, porque com os romanos, porque com isso controlava o povo, eles continuam mantendo os comércios deles, continuam mantendo a influência deles, então, e eles tinham aquele poder político, o que era muito importante. Então, era um grupo que tinha muitos interesses, né? Tinha questões religiosas? Sim, mas também tinha essas questões também de interesses comercial, financeiro, né? O meu dinheiro vem em primeiro lugar. E aí, é claro, tinha os fariseus. Quem eram esses caras? Eles eram separados dos saduceus, tinha uma divergência muito grande com os saduceus, né? Tinham divergências religiosas, né? Um assunto que eu não quero me aprofundar aqui, mas a ressurreição era um problema entre eles. E eles também tinham uma outra coisa, eles eram formados, diferente dos saduceus, por pessoas de todos os segmentos. Tinha pessoas ricas, tinham pessoas pobres, né, e de todos os segmentos. Eles eram nacionalistas, ou seja, eles queriam que o Israel fosse reconhecido como nação e tivesse domínio sobre o seu território. Coisa que eu já lembrei aqui, comentei, quem dominava o território eram os romanos, que tinham o poder militar da época, né, superior a qualquer um.
É engraçado, hoje em dia também tem algumas nações por aí que tem bastante poder também militar, né? É só para a gente pensar sobre isso, como que as coisas às vezes não mudam tanto de tempos em tempos, parecem as mesmas. Apesar dos 2000 anos que nos separam aqui, algumas coisas parecem mesmo. E esses fariseus, eles eram muito nacionalistas, eles eram contra os romanos, né? Eles radicalmente eram contra os romanos, eles não queriam os romanos ali em Israel, né? Principalmente que eles dominassem Israel, mas eles dominavam. Mas eles tinham uma resistência pacífica, né? Eles tinham ali essa ideia deles, era uma resistência pacífica. Eles não queriam guerra, não queriam ir para as armas, eles não estavam preocupados em fazer essas manifestações muito grandes, eles queriam, né, eram contra, se mostravam contra, mas eles queriam isso resolver de uma outra forma. Bom, é a coisa, mas é claro, se eu falei se ele era um grupo pacífico, existem grupos guerrilheiros? Tinham os zelotes. Né? Quem eram esses caras? Eles eram um partido radical, ele nasceu ali na Galileia, formado por camponeses da camada mais pobre, massacrado por um sistema fiscal impiedoso, porque se pagava muito imposto nessa época. Se você acha que paga muito hoje, imagine na época de Jesus como isso era. Era grande, pode acreditar que era muito grande o imposto, que não dá para comparar com os dias de hoje, mas o negócio era complicado. E os zelotes queriam expulsar os romanos através da luta armada, né? Então eles se preparavam, lutavam, às vezes quando tinha um foco aqui, alguma coisa ali envolvida, os zelotes estavam no meio. Qualquer confusão que acontecia, os zelotes estavam ali no meio. Bom, aí você vai pensar nos dias de hoje também, será que nós temos grupos que estão dispostos a essa luta armada também, que estão dispostos a estar brigando aqui? Bom, eu acho que também encontramos também em nossa sociedade esse tipo de grupo. E aqui também tinha um outro grupo, que é um grupo interessante, que são os essênios, né? Os essênios, eles se separaram, eles buscaram o isolamento para evitar qualquer impureza. Esse é um grupo que João Batista teve contato com eles. Isso explica um pouco da personalidade de João Batista e um pouco como ele que agia daquela maneira. Era um grupo que queria se afastar de tudo. Bom, era um pouco complicado, porque eles queriam se afastar de tudo. João Batista, de certa forma, também queria ter essa ideia, mas a gente sabe que o final de João Batista também não resolveu. Então, às vezes, a gente se separar também não é a solução que resolve todos os nossos problemas, né? E tinha um outro grupo, que era um grupo que estava no meio ali, que eram os escribas. Os escribas era uma situação um pouco mais confortável. Eles eram os doutores da lei. O grupo de maior prestígio da época, porque aquela história, o escriba era o cara que conhecia a lei e que qualquer coisa o pessoal julgava, e aquela história toda daquela época que todo mundo ia, porque a lei de Moisés diz isso, ou diz aquilo outro, e se havia dúvida sobre esse assunto, quem ia ser consultado seriam escribas. Então esse era um grupo assim, famoso, um grupo importante, um grupo de prestígio. Ele não se colocava muito, né, como a nível de, como é que eu vou dizer, politicamente, mas eles estavam ali também fazendo parte do Sinédrio e todo mundo tinha seus interesses nessas histórias aí. Então, essa aqui é um resumo breve do que acontecia. Ah, claro, não podemos esquecer os romanos. Os romanos dominavam todo o território. A nação de Israel estava subjugada, um vassalo, de certa forma, e aí o poder militar estava com os romanos, e qualquer revolta, né, eles pegavam lá os romanos, o exército romano ia lá, aniquilava tudo, acabava com qualquer guerra, pacificava, né, ou falsificava qualquer revolta que acontecia ali, e os romanos, é claro, recebiam os impostos, e isso é o que massacrava demais o povo, e o povo sofria porque tinha muitos impostos que iam para Roma, não ficavam em Israel, né? Alguma coisa parecida aconteceu com o Brasil também, né? Alguma coisa assim. Durante um bom tempo o Brasil foi uma colônia, e para onde que foram os tesouros do Brasil? Bom, não ficaram por aqui, mas isso é uma outra história que eu não quero meter aqui para falar sobre história brasileira, né? E vamos passar para um outro pontinho aqui à frente. Deixa eu abrir aqui. Enfim, o que esse texto tem a ver com o nosso tempo? O fato é que estamos vivendo um tempo, né, tenso na nossa política. Não me lembro de ver uma disputa tão grande, né, entre presidência, STF, Câmara, Senado, né, acontecendo nesse país, né, governadores, prefeitos, todos aí brigando, querendo proeminência
primeiro pela pandemia, querendo preeminência, discutindo até o 7 de setembro, né? E, enfim, tem um querendo mandar mais do que o outro, né? E com isso, a gente observa, né, esse texto que a gente estava lendo um pouquinho, meditando um pouquinho aqui, você observa aqui o quê? Que na verdade não é tão diferente do que acontecia na época de Jesus. Vários grupos diferentes, vários grupos com seus interesses próprios, vários grupos querendo ter proeminência, querendo estar à frente, querendo dominar sobre outro grupo. E assim é como é que nós ficamos. A questão é, como que o povo fica? O que eu e você temos a ver com isso? Temos muito a ver porque esses caras estão decidindo a nossa vida. Então é claro que temos muito a ver. Até o que eles estão decidindo influencia muito a nossa vida, né? E se você observar, né, no dia de hoje eu estava observando uma coisa, os argumentos utilizados desde aquela época e os argumentos de hoje. Hoje nós temos alguns usando argumentos jurídicos, outros usando argumentos religiosos, outros usando argumentos patrióticos, outros querem negociar a paz, outros querem a guerra. A palavra de ordem é manifestar a sua opinião e insatisfação. Isso é o que está acontecendo hoje. E quando para todo lado que você vê, todo mundo está falando que você tem que se manifestar, você tem que ficar de um lado, você tem que mostrar a sua insatisfação, você tem que fazer isso. Então, e o que é estranho para a gente, cristão, crente, servo de Deus? O que é estranho para cada um de nós? O estranho, né, a gente está no meio disso. O estranho é as armas que nós estamos usando nesse momento. Essa é que é o grande problema. Que arma que você está usando? Que arma que nós estamos usando? Será que fazer manifestação, será que pegar em armas, como está sendo sugerido por alguns, né, fazendo símbolo de arminha com a mão e tal, será que isso é a postura que nós devemos ter? Porque uma coisa eu sei, Jesus estava no meio disso tudo, igual nesse texto, e Jesus veio com um discurso ali que talvez, se nós hoje replicarmos isso para quem realmente não está dentro das igrejas, né, para quem realmente é servo de Deus, vai ficar muito estranho, dizendo que não, olha só, como eu falei no início, porque Deus amou o mundo de tal maneira, abre um parêntese, né, o STF, a presidência, a Câmara, o Senado, governadores, prefeitos, e sei lá as outras instituições mais que existem aqui envolvidas com isso tudo. Deus amou todos eles, e a nós também. E a questão é assim, qual foi a postura de Jesus no meio disso tudo? Jesus, ele no meio disso tudo, ele não apoiou nenhum lado e nem apoiou o outro lado. O que Jesus fez foi mostrar o amor de Deus de uma maneira de entregar a si mesmo e manter essa postura de que o homem precisa de salvação. E todos esses homens, eles precisam dessa salvação também. Porque as nossas armas, elas não são carnais. O que são armas carnais? Armas carnais é nós irmos aí para as mídias sociais para ficar defendendo A, B, C ou D, sem defender aquele que realmente importa. Que defender não. Sem falar daquele que realmente importa, sem deixarmos de anunciar quem realmente importa. E quem importa nessa hora é Deus, né? Jesus Cristo, aquele que sacrificou por nós e que deu a vida por nós. Essa é a bandeira que nós devemos pegar e levantar nessa hora dessa discussão toda. E nessa batalha, porque é uma batalha que envolve, claro, a nossa vida, o nosso sustento, questão de imposto, questão de desemprego, questão de saúde, tudo isso envolve, é claro, e esses homens decidem, né, e facilitam a nossa vida ou pioram a nossa vida, infelizmente. O que nós podemos fazer neste momento é usarmos armas espirituais. Para quê? Para que nós vençamos essa batalha. Jesus, ele não usou armas carnais com esses homens. Jesus, ele continuou falando daquilo que ele precisava falar, daquilo que era a vontade de Deus. E é isso também que nós devemos tentar fazer também, fazer toda hora que for possível para nós fazermos. E na hora que a gente não puder realmente falar nada, a principal arma que eu e você devemos usar é a oração. A palavra de Deus, de várias vezes, não quero ficar citando aqui, mas vários versículos, se resume a orar e sem cessar. É hora de nós orarmos. A palavra de Deus fala sobre orarmos pela nação, orarmos pelo rei. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, para que eles realmente sejam tocados por Deus e que tomem atitudes que realmente melhorem a vida da nação, porque quem está sofrendo hoje não é apenas o povo de Deus. O que esses homens fazem
eles realmente implicam, dificultam, atrapalham a vida, não apenas do povo de Deus, mas de toda a nação. Né? Nós estamos aí, alguns querem de fato uma guerra, mas será que Deus quer essa guerra? Porque, irmãos, uma guerra de fato, né, as pessoas que mais vão morrer são as pessoas que estão longe disso. Quem vai para uma frente de guerra não são os 70 do Sinédrio, nem o pessoal do STF, nem da Câmara, nem do Senado. Quem vai para a guerra é eu, é você, é o meu filho, é o seu filho. Então nós devemos orar pela paz, né, pela paz da nossa nação, clamarmos a Deus para que Deus dê libertação a esses homens, que modifique tudo isso e que Deus tenha misericórdia do povo. E uma coisa, nós devemos orar por esses homens sim, para que Deus transforme a vida deles. Porque Jesus, quando estava na cruz, no último momento ali, o que ele falou foi o seguinte: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Esses homens estudados estão aí na frente, né? Estudados, eleitos, e se acham superiores a todos os restos, a todos nós réis mortais. Quem sou eu? Não é ninguém. E eles são grandes homens, autoridades, super famosos. Sim. Só que, na frente de Deus, eles não são mais do que eu e nem mais do que você. É um homem, como eu sou um homem. É uma mulher, como algumas são mulheres. E simples assim. E todos nós, independente de raça, credo, de posição social, todos nós estamos debaixo da mão potente de Deus. Então, se alguém pode realmente dar paz, prosperidade para nós, para essa nação, é Deus. E nós não podemos fazer como todos esses grupos, estar lutando pelo seu direito, lutarmos por estarmos à frente, por termos proeminência. Essa não é a nossa batalha. A nossa batalha é espiritual. E nós devemos pedir a Deus para que Deus toque no coração desses homens e modifique esse quadro. Porque, irmãos, ao longo de toda a história, o único que mudou a vida de nação foi Deus. Deus é o único que consegue pegar uma nação escravizada e fazer essa nação próspera. Então, se hoje nós, brasileiros, estamos passando por essa dificuldade, precisamos pedir a Deus para que Ele transforme esse país de tanta desigualdade num país próspero com menos desigualdade. E Deus é poderoso para fazer isso, para que Ele transforme essa nação, porque nesse momento devemos nos unir em oração, usando as armas espirituais que Deus nos deu. E essas armas são isso, é oração, é jejum, e é falar da palavra do Senhor, divulgar ela mais e mais e mais, porque é ela que vai convencer o homem do pecado e que vai transformar esse homem, que vai fazer esse homem realmente fazer coisas boas. Porque esses homens têm que ser transformados, assim como nós também precisamos ser transformados a cada dia. Então nós devemos pedir a Deus para que Deus transforme a vida, nossa vida, a vida deles, a vida dessa nação. Obrigado por me ouvirem e que compartilhe esse vídeo se você achou interessante e leve até outras pessoas. E o importante, ore pela nação brasileira hoje.